do que é a vida. É a participação na vida divina. Não é outra coisa, né? Como disse o Pedro. E aí a questão que vem é assim, e o que é a vida divina? Né? O fato de você saber onde está, né? Saber o que é o correto, o que é o certo, etc, etc, ele é um aspecto da nossa inteligência cognitiva, em que você aceita, que você entende aquilo tudo, mas que não significa que você sabe fazer a coisa acontecer, né? Como você seguir naquela direção. Por isso que a gente se pergunta do sentido da vida. Como é que eu estou procurando por alguma coisa? Isso já dá um sentido para a minha vida. O próprio fato da vida ser insuficiente, de você precisar procurar algo que lhe dê um sentido, ou um sentido que te leve para algo, já demonstra a nossa insuficiência e como nós somos feitos para nos transcendermos, né? Para sairmos de nós mesmos. Né? Não encontramos resposta em nós mesmos. A resposta está nessa participação divina, é no encontro, né, do próprio Deus que essas coisas acontecem. E é engraçado, porque quando a gente tem isso, quando esse caminho está claro, né, essas perguntas, elas não assustam, porque a resposta delas é muito óbvia. Né? Se torna mais uma questão de prática, de como fazer as coisas acontecerem, do que encontrar as respostas, né, para tudo isso. E aí, quando falar do sentido da vida, quando você pega no Viktor Frankl, né, quando ele divide, né, o sentido da vida, você pode dar o sentido da sua vida dessa maneira, com a vida de ação das obras, né, com o sentido do amor, quando você tem o sentido do próprio sofrimento, quando ele fala do supra-sentido, você tem um homem que está ali dissecando, né, as áreas da vida humana nas quais você vai encontrar um sentido que vai estar em todas no final das contas. E quanto mais você participa desses sentidos, mais você tá tendo vida, né? Mais você tá encontrando a você mesmo. E uma das coisas que eu acho que é interessante a gente notar hoje, né, nessa dimensão da prática, é que assim, vivemos numa época em que essas coisas se tornaram, não é nem boa nova, né? É quase que um negócio inédito, né? Isso foi dizimado do imaginário da cultura popular. Não é à toa que precisou inventar-se uma terapia do sentido da vida, a logoterapia. Um negócio que em outros séculos seria simplesmente, pelo amor de Deus, estou aqui trabalhando, não tem nem tempo para me preocupar com esse tipo de coisa. Né? Quando se chega nesse ponto é porque a gente perdeu muita coisa. A gente está muito distante dessa participação divina. Então, quando você tem essa resposta, tudo fica mais óbvio para ser compreendido, embora talvez não seja tão fácil de você caminhar nesse sentido. Agora, numa época em que tudo isso se perdeu de certa maneira e que você tem que repetir a boa nova o tempo todo, que você tem que trazer isso o tempo todo, cada resposta que você dá vai suscitar uma nova pergunta. Né? Então, o que é a vida? É a participação na vida divina. O que é a vida divina? Ou melhor, o que é a participação? O homem moderno, ele é feito de cada resposta que ele dá, ele abre uma nova pergunta. E ele acha que vai ser sempre por essa dimensão intelectual que ele vai encontrar uma espécie de sentido para a própria vida. Né? E o homem moderno, a característica dele é ele se fechar nesse ciclo, nesse circuito racional, vamos dizer assim, na qual ele vai procurar essas respostas, e vai ficar igual o filósofo lá, o Paulo, né? Acho que é o nome dele. Sempre dando uma resposta e sentindo o desespero bater nele, porque ele vai chegando, a morte vai chegar em algum momento, e ele vai ver que todas essas respostas são palha, né? Elas não vão te dar resposta de maneira alguma. Então a gente está numa época em que quando você recoloca essas coisas, elas já são, num certo sentido, medicinal. Então escutar o Pedro já te faz bem, já dá um consolo. Pô, é o amor, é aquela coisa, é isso aí que a gente tem que fazer. E, ao mesmo tempo, a dimensão de sentido, para fazer o link com a coisa das virtudes, ela tem que ser uma coisa de prática, de dia a dia, de construção, vamos dizer assim, né? No dia a dia. E uma das coisas que me incomoda, né? Mas por sermos muito, muito modernos, a gente tem muito discurso a respeito das coisas, né? Do sentido da vida, das virtudes e tudo mais. E todo mundo acha que é uma coisa que tem que ser estudada, que tem que ser, aprofundada. E às vezes não. Você tem a notícia, se você tem a notícia, a palavra conversão significa simplesmente, se é isso, então é isso, não é outra coisa. Né? Se é isso, não é ficar fazendo faculdade, PhD, doutorado, mestrado, postdoctorado. Se é o caminho do sentido da vida, é a participação na vida divina, se é um caminho de construção, né, da personalidade através das virtudes, existe, de fato, uma prática para ser realizada que não é somente uma vida de estudos, digamos assim, que vai lhe dar isso. Então tem uma coisa que eu sempre chamo a atenção quando falo de sentido da vida, falo de virtudes, e aqui nós estamos conversando, é que essa live já tem um efeito consolador e medicinal. A pessoa, ela gosta, ela entende, ela vê o sentido do que vocês estão falando, é por aí mesmo,
Mas sempre tem a pergunta, o Pedro tem certeza que já recebeu essa pergunta trocentas vezes, que é sempre aquela perguntinha, como? Mas como que faz? Mas como é que eu dou sentido para minha vida? Como é que eu conquisto a virtude disso, a virtude daquilo tudo? E é nessa palavrinha do como que a gente meio Qual que livro eu fica. leio, né? Qual Qual livro eu livro eu leio? leio? Tá que pariu. A minha vontade é virar uma bujanra, assim, para essas pessoas. Porque não vai ter livro, entendeu? Não vai ter livro que vai responder. Mas é um dos problemas de quando a gente fala de sentido da vida e de virtudes hoje em dia. As pessoas ficam realmente no universo muito de palavras, muito mental, no final das contas, e o como, né? Aquela coisa do como faz, desce da prática, para fazer uma caminhada e encontrar um sentido. Às vezes a coisa fica apenas na boniteza do negócio. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um efeito medicinal, a gente também tem um outro tipo de efeito que é o efeito, vamos dizer, alimentar um certo descolamento daquilo que realmente interessa. E é por isso que eu gosto do Abu Janra, porque quando ele fica insistindo naquela pergunta, para aquele, ele faz aquele sujeito não perceber que ele estava mentindo, que ele não estava sabendo, mas perceber que, meu amigo, todas essas respostas podem estar certas. Mas tem alguma coisa aqui que está faltando. E você não tem em você esse negócio. Está faltando em você. E é nessa hora que a gente divide os homens dos meninos, entendeu? Não é pelo tanto que você vai conseguir dizer que quando você é exemplo de sentido da vida, você é exemplo de alguma virtude que seja, qualquer que ela valha. Então, quando a gente fala de sentido da vida, eu sempre tenho essa preocupação, porque pela palavra, pelo verbo, a gente consegue levar sentido para as pessoas. É possível dar um sentido, mas ele é um sentido muito insuficiente, porque cada um tem que dar, né? Tem que se dar esse sentido da vida e não pode se contentar, né? Com aquilo que se leu nos livros, no que se aprendeu com os professores maravilhosos que a gente tem e tudo mais. E falo isso, o Pedro sabe muito bem, né? Eu sou aluno do professor lá desde 1998. O que eu mais vejo, né, de lá para cá é um universo muito livresco, vamos dizer assim, em que quando você conhece no tete a tete, no vai da vida, assim, ou você vai contar o sujeito está lá rezando o terço na porta de um quartel, né, não sei pedindo para quem, alguma coisa assim, uma desorientação vital muito grande. Né? Essa fé metastática, por exemplo, é a própria prova, né, de que a quantidade de sentido da vida, para onde as coisas vão caminhando, elas têm que ir para a participação na vida divina e não para alguma outra coisa. Esse desvio do sentido, do sentido da vida acaba acontecendo mesmo para quem está nessa busca e nessa caminhada de descobrir, de conhecer mais a respeito dessas coisas. E Hoje... o. Oi? Não, termina. Só eu fazer uma pergunta. Tu. Não, eu ia fechar só lembrando do quanto a gente precisa ser a bujanra de nós mesmos. Né, quando você encontra essas coisas todas. Porque às vezes você tem as respostas, mas essas respostas elas são meramente abstratas, entendeu? Elas estão nos livros, entendeu? Nos livros que você guarda na sua cabeça. Mas você não transformou isso em vida, né, no final das contas. E isso é participação na vida divina. Transformar essas coisas na sua própria vida. Escocia, ainda tem um ponto, né? Você falou, a galera vive muito em leitura, mas nem de leitura. Você ainda foi mais generoso. Você ainda foi muito generoso. Seu coração foi muito bondoso. Mas, veja, porque a maneira como o Olavo ensinou a ler estava dentro da sua, do núcleo da sua filosofia, que é o conhecimento por presença. Então, Perfeito. assim, a coisa a leitura em Olavo, a aquisição de conhecimento de Olavo, ela não é a aquisição de conhecimento, aqui entendido no sentido mais pejorativo possível, apenas teórico. Não é de maneira alguma. Você não pode ser um olaviano, se é que nós podemos dizer assim, sem você transformar todas essas coisas em carne, né? No final das contas, é que sangue vale mais que saliva, sabe? A verdade todinha é essa. Entendeu? Sangue vale mais que saliva. E você transformar essas coisas que aprende, né? Encarnar essas coisas que aprende na vida, elas ensinam, meu Deus do céu, elas ensinam absurdamente mais do que a decoreba vazia de manuais e manuais e manuais. Essa é a razão pela qual eu acredito que hoje nós chegamos num ponto em que retomar o amor pelos livros é fundamental, mas também é fundamental retomar a necessidade de amar os livros através dos mestres, sabe? Eu acho que a gente precisa hoje mais de mestres que de livros,
Não no sentido de que os livros não sejam importantes, mas é porque existe o problema fundamental da modernidade. Que é o seguinte, quando você bota um determinado conteúdo, sobretudo um conteúdo meio inefável, como é o conhecimento, vamos pegar uma coisa mais, seria uma coisa mais etérea, aqui o próprio ar, por exemplo. Ele toma a forma do ambiente em que ele está. Isso significa dizer que determinados conteúdos, eles, quando eles entram na nossa alma, eles vão tomar a forma que já está posta dentro da nossa cabeça, digamos assim. Então, você começa a reinterpretar aquilo não no poder que aquilo deveria ter sobre a sua vida, mas você enjaula, engaiola o conceito para o conceito caber dentro da sua forma mente. Então, às vezes o cara se depara com algo elevadíssimo e ele transforma aquilo numa porcaria completa, porque ele enjaula aquele negócio dentro de uma forma mente completamente inadequada, e ele tem a impressão que está vivendo o que aprendeu, quando, na verdade, ele está destruindo o que aprendeu, ele amputou completamente o que aprendeu para caber dentro da estreiteza. Quer dizer, é aquela maravilhosa frase de Olavo, né, que o indivíduo tenta criar o mundo à imagem e semelhança da sua própria escuridão interior. Essa imagem é maravilhosa, né? E é exatamente disso que se trata. Então, qual é a importância do guiamento? A importância do guiamento é que, quando você topa com certas personalidades que já se aculturaram um pouco, e aqui nós voltamos Ítalo colocou aqui, então o que você está querendo dizer, essa é a frase, é exatamente disso que se trata. Quando você topa com indivíduos que se aculturaram um pouco, e aqui Olavo também fala isso, né, que para você ter uma certa compreensão do seu tempo presente, você tem que ser um indivíduo que não está submetido ao seu tempo presente. Aqui também é a maravilha de uma religião, quer dizer, quando você pega 2000 anos de catolicismo, você não é um homem do século XXI, meu filho. Você é um homem do século XV, você é um homem do século I, você é um homem do século V. Então você tem um mapa inteiro das possibilidades humanas, mais ou menos já catalogados, e catalogados desde um ponto de vista da eternidade, inclusive. Então você tem o acúmulo do conhecimento histórico do que é o homem, interpretado à luz da eternidade, que abarca o conjunto da história humana. Então, assim, é claro que você não está submetido à sua cultura se você está dentro de uma prática religiosa que tem como fundamento a transcendência. Porra, isso é óbvio. Não tem como você estar imerso na sua cultura local. Então, quando você tem um conjunto de indivíduos um pouco mais aculturados, você tem como conduzir outras pessoas de modo que aquela forma mente seja quebrada, para que o conteúdo seja compreendido da melhor maneira possível, né? Essa coisa de pensar com os próprios miolos só faz com que você destrua seus miolos. É aquela coisa do... Não faz o menor Que sentido, né? miolos! É uma ânsia pela originalidade que é loucura. Veja, a originalidade ela só surge depois de uma meticulosa e consciente imitação. Então você só se torna original depois que você decide imitar por muito tempo. Então você imita, e daquele caldeirão alquímico de imitação surge a originalidade, né? A pressa da originalidade, a pressa de entender sozinho, a pressa de fazer essas coisas, ela só vai deformar sua inteligência. Porque, aliás, já que nós estávamos falando da estrutura do real, né, a humildade ela é o princípio básico de compreensão da realidade. Então, se você tenta compreender a realidade a partir de uma base de soberba, que seria esse tipo de comportamento, pronto, já é uma forma mente que impede, assim, você simplesmente fica ali completamente meio hermético, você não consegue ser penetrado pela verdade, né? Então, assim, eu acho que o momento presente é um momento de abertura à condução, entendeu?